A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Deus abençoe seu dia, sua tarde. Não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo, mas que esse vídeo preencha o seu coração, que o Senhor te visite, que Ele restaure todas as áreas da sua vida. Ontem na madrugada, eu estou em semana de propósito, de oração. Estou vivendo um momento muito de dificuldade, de perseguição, de levantes. Mas eu sei que tudo isso está acontecendo na minha vida, eu sei que eu estou agradando ao Senhor, naquilo que Ele quer. E a partir do momento, meus irmãos, quando você está na linha de frente, na linha de frente do chamado do Senhor, o chamado do Senhor é processo, é construindo, eu estou vendo a evolução, os dons que o Senhor está derramando na minha vida. As minhas lágrimas estão subindo ao céu, como bálsamo, como incenso, porque Deus, ele vê o coração do filho. Ele ama quando você chama, quando você clama, quando você está prostrado diante da sua presença. E onde meu coração se alegrou, né, o desenvolvimento do jovem que eu estou liderando, às vezes as pessoas não entendem, o ministério do jovem não é fácil. Até aquilo que o Senhor me propõe. Na nossa vida, a gente tem missões. Até o momento que você fica na igreja ou no ministério digital, Deus, ele te usa. Até aquele ciclo, depois ele te caminha para outros ciclos, né? Mas você tem que escutar a voz do Senhor. E ontem eu vi poderosamente o Senhor falando comigo, através do pastor, também com o jovem, né, que já vinham sentindo a mesma confirmação que a missionária confirmou, que veio dentro do meu coração. E eu cuido dessa alma, porque eu sei que Deus vai usá-lo poderosamente. Isso me alegra dentro do meu coração. E eu oro muito por ele e para todos os jovens que Deus possa usar. E quando eu estava na madrugada, estou na semana de propósito, de oração, de jejum, muito levante, mas eu não vou desistir daquilo que o Senhor coloca dentro do meu coração. E veio a palavra do Senhor, quando eu estava lendo a palavra. Eu tentei fazer esse vídeo ontem 2, 3 vezes, já entendi, Senhor, que não é para mim fazer, devido às perseguições que estava tendo. Mas agora o Senhor preparou esse momento para eu poder passar essa mensagem da sua palavra, daquilo que Ele quer que eu fale. E veio, meus irmãos, o entendimento do discernimento. O Senhor está me dando muito dom de discernimento, de entender, buscar sabedoria, onde Ele me revelou quando eu estava na igreja, quem é verdadeiro, quem não é, quem eu tenho, em todas as situações, né? Graças a Deus, porque quando nós buscamos a santidade, quando nós buscamos a obediência, Deus, Ele fala dentro do nosso coração. E isso é com o tempo, é processo, é isso que o pastor nos ensina. Então eu queria falar nessa mensagem de Romanos 12, 12, como lidar com pensamentos em estado negativos, especialmente em desânimo, tristeza, perseguições, ansiedades e pressão interior, até mesmo das pessoas, né? Eu tenho uma mensagem para falar que vem muito forte no meu coração, meus irmãos. Tome atitude, primeiramente, com Deus na frente. O homem, a mulher, é certo que são pessoas que Deus coloca no seu caminho, que você sente, são pessoas de vivência de oração, vivências assim que são exemplo, que realmente expande a vivência de vida cristã. Só que também na vida cristã existe inveja, tanto no ministério, tanto na sua caminhada, e você tem que respirar, entregar na mão do Senhor, porque quem é o seu advogado é o Senhor. Mas eu queria falar para você nessa tarde, dessa noite que você está assistindo esse vídeo, nessa manhã, não adentre dentro de você pensamentos negativos. Não adentre dentro de você que você não é capaz, que você não vai ter nada na sua vida. Isso é o mundo que fala, porque Satanás e seus demônios, principados e potestades, ele usa para de qualquer maneira te ferir. Não aceite isso para sua vida. Eu quero ler essa passagem de Romanos 12, 12, que diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O pensamento negativo tende a levar algo doloroso para o futuro, meus irmãos. A palavra do Senhor está dizendo para você neste momento: alegre-se, sejam perseverantes. Alegre-se, tenham esperança em qualquer tribulação da promessa. A promessa não é da noite para o dia, a construção não é da noite para o dia, mas tende esperança e perseverança em mim, que eu sou um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que vai cumprir a sua promessa. Muitas vezes, meus irmãos, está vindo muito forte no meu coração, nós somos muito ansiosos que as coisas acontecem. No passe de mágica, como eu já venho mencionando no Fale Fé com a Jaqueline, isso também serve para mim também como entendimento. A mente deve, meus irmãos, ser levada na esperança, na perseverança. É isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, 12 diz.
Senhor, tira esses maus pensamentos. Senhor, tira o que o inimigo, porque os maus pensamentos é o inimigo coloca, o cenário coloca. Às vezes coloca no seu coração que você não tem capacidade, às vezes informa que você não é um nada, às vezes você está insistindo num projeto, em alguma coisa, tem um complexo de inferior, você tem uma beleza, cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma. E ontem eu vendo assim o Senhor agindo assim no entendimento, onde nós tivemos aprendizado no ensino bíblico, onde do pastor aqui na igreja do Zerso, eu amo a igreja onde estou sendo formada, a igreja servindo ao Senhor, congregando, né? Cada vez mais o meu pastor ele me inspira muito, né? Nós buscarmos a verdade, que é a palavra de Deus. Então eu percebo que a sociedade, as pessoas, às vezes ficam presos no negativo, reclamam, murmuram. Isso não agrada ao Senhor. Então a esperança na Bíblia que Deus está dizendo aqui em Romanos 12:12 é, é um otimismo com esperança, é um otimismo com perseverança, é um otimismo que você vai lutar, você vai correr, Deus ele vai agir. O inimigo muitas vezes coloca a mente, eu falo para vocês que eu também sou atacada muitas vezes na mente, e eu repreendo o nome dele, eu passei a madrugada orando, clamando a presença de Deus nesse propósito, na oração, na minha intimidade com Deus, só sabe eu e Deus, né? Deus sabe do seu coração, e ataques, até mesmo no momento que eu estou em oração, eu vejo lutas ao meu redor, mas eu sinto a presença do Senhor, Ele cuidando, Ele cuidando, mandando profetas, na oração, colocando seus anjos, quando eu clamo, oro por mim, para minha família, por todos, o cuidado do Senhor. Só que Deus ele colocou nessa palavra para mim que eu quero falar para você, filha. Não adianta você ter otimismo vazio. Crê, ore, confie. Meu tempo, eu vou mudar você. Ore. Qualquer área da sua vida, seja espiritual, financeira ou afetiva, sentimental, espiritual, eu clamo muito, eu clamo pela presença, estou sentindo muito forte de ir para o monte, ficar cada vez mais pertinho dele, que precisa de uma preparação. Então, eu quero passar para você, meu irmão, que a esperança na Bíblia é o otimismo, não é a perseverança no otimismo positivo, não otimismo vazio. O que seria? Que, por exemplo, a ansiedade de querer que as coisas aconteçam. E o Senhor fala para você nessa palavra hoje que acredite em mim, seja perseverante, seja otimista, tenha certeza que eu estou agindo no meu tempo, na minha hora, no meu trabalhar. O pensamento negativo cresce quando tudo parece que em querer que as coisas aconteçam na ansiedade, rápido, quer que aconteça que seja agora, o agora, não na confiança. Então, muitas vezes até mesmo você reclama, eu não aguento mais essa dificuldade, não aguento mais essa dificuldade, essa situação que eu estou vivendo. Então, declare, meu irmão, agora, nesse exato momento, coloca a mão no seu coração, Senhor, essa é uma fase que eu estou passando, mas eu creio no teu processo, eu creio na tua vitória, eu creio no seu trabalhar, que meu coração, Senhor, seja ligado ao teu, que meu coração, Senhor, acredite que eu vou conseguir, que eu repreendo no teu nome, Jesus, todo pensamento negativo que há dentro do meu coração. E a mensagem que eu quero falar para você é que declare ao Senhor que isso é uma fase e não é o fim da dificuldade que você esteja. E tenha perseverança, ore sem vontade, lê a palavra sem vontade, mas insista. Ore, tenha conexão e intimidade com o Senhor. As suas lágrimas, meus irmãos, as suas dores, quando você prostra o seu joelho, sobe no trono como incenso. O Senhor atende. Daniel precisou orar 21 dias para que a bênção foi liberada, mas existem guerras espirituais, principado e potestade para que a sua bênção não aconteça, mas vai acontecer. Não reclame, espere no tempo de Deus. A esperança está na oração. Entregue agora nessa tarde, fala assim, Senhor, eu entrego em teu nome a repreensão desse mau pensamento. Meus pensamentos negativos, torne esse pensamento positivo na tua palavra, na tua direção. Porque eu creio, Senhor, que a minha vitória será grande. Eu creio, Senhor, na tua promessa. Eu creio, Senhor, que eu serei grande. Aquela promessa lá atrás que o Senhor cumpriu vai se cumprir. E Paulo fala para você hoje, alegre-se na esperança, busque a oração. Como diz aqui, versículo 15, alegre-se com o que se alegram, chore com o que chore. Alegre-se com amigos, pessoas que estão com você no seu lado e com Deus primeiramente. Que Deus vai